Bom dia, rapaziada, tá entrando na live. Então, hoje o assunto vai ser bem importante para os jovens principalmente, que é sobre o programa Primeiro Emprego. Eu sou o Victor, ele é o Brock, que vai apresentar mais sobre nossos convidados. É isso aí, tô aqui com o Gustavo e com o Fernando. Muito obrigado aí por ter vindo Muito obrigado pelo convite. Fique à vontade aí, tá? Tem a aguinha pra vocês. Eles são os diretores da CA, que vão explicar um pouco do projeto deles, do primeiro emprego. Como é que foi? Vocês trouxeram pra Santa Catarina e explica pra gente. Então, a gente trouxe o projeto do CA aqui para Santa Catarina porque a gente viu que seria uma boa oportunidade, dar mais oportunidade para os jovens, não só de São Paulo, que é onde Que é o polo do... Isso, onde é o projeto principal, né, do CA de Jovem Aprendizagem. A gente quis trazer aqui para Santa Catarina para dar mais oportunidade para os jovens de poderem ter sua própria renda, ter sua própria independência financeira e poder adquirir experiência no trabalho logo no começo. Começar a ser bom, né? Isso, para quando sair da própria escola, para quando saísse da escola, já ter uma experiência no trabalho, já ter um conhecimento e não passar por toda essa dificuldade que muitos brasileiros têm, né? De, saiu da escola, aí vai lá, primeira entrevista e tá toda naquela pressão. Toda essa pressão para conseguir o primeiro emprego. Exatamente. Então, eu acho bem legal o programa de vocês e também pode ajudar os jovens futuramente, né? Para ajudar a família deles e etc. Exato. Eu queria saber também sobre o tempo de permanência deles, porque eu imagino que os jovens que entre 16 anos que estudam também, né, tem uma taxa maior de desistência do programa, porque é muito sobrecarregado, não? Sim, sim. Pois assim, como os jovens, principalmente de 16 anos, que estão ainda na faixa de estudo, né, porque o programa vai até pessoas de 24 anos. Como esses jovens eles ainda são mais novos, eles ainda estão num período escolar, do fundamental para o médio, acaba que muitas vezes eles têm que trabalhar e estudar ao mesmo tempo e é algo que é pressionante, sim. E como a jornada adulta, o estudo e o trabalho e... Exatamente. Administrar mesmo, né? Isso. E bem, como tu tinha dito sobre o tempo que eles ficam, o tempo de contrato, eles têm de 12 meses até 2 anos. Mas não é obrigatório você ficar um ano inteiro ou fechar o contrato com 2 anos, pois não dá para prender o jovem, afinal pode ser que aconteça alguma coisa que ele precise sair do trabalho, muitas vezes até pela própria desistência, né? Então, é mais isso. E complementando a fala do Fernando, o próprio nome do programa já diz, Programa Primeiro Emprego. Ele é focado justamente em jovens que, estão no ensino médio, saindo do ensino médio e estão precisando de um emprego. Estão perdidos, né? Isso, exatamente. Procurando uma primeira fonte de renda, digamos assim. Exato. E vocês podem, uma dica ou como, assim, se inscrever nesse programa para o pessoal da live aí que é jovem tá querendo? Então, pode fazer isso via internet ou tu pode ir na própria sede? Isso, na própria sede do CA. Aqui em Criciúma, por exemplo, tem aqui perto do Bistequinha, aqui perto da Avenida Centenário. Então, ou o jovem pode, se ele preferir, fazer online, ou ele pode vir na própria sede, que às vezes é até mais fácil. E também, nesse caso, tem alguns requisitos mínimos para tu conseguir entrar nesse programa Primeiro Emprego, que é, nesse caso, a tua família ter uma renda familiar de pelo menos meio salário mínimo e também tu ter pelo menos um histórico de ensino médio ou ensino fundamental no seu currículo. No caso, um comprovante de que você é estudante. Isso. Acho que isso é bem importante, né, para querendo ou não os jovens. E também me trouxe uma curiosidade, tem algum limite de contratações, assim? Tu diz um limite por empresa? De inscrição, sabe? Nesse caso, a quantidade de empregados que tu pode contratar vai depender justamente da tua equipe. Porque, por exemplo, se eu tenho uma equipe com 4 funcionários, eu posso contratar somente uma pessoa do programa Primeiro Emprego. Se eu já tiver uma equipe com 5 ou mais, já posso contratar até 2. E é basicamente isso, sabe? Vai depender de quantos empregados fixos eu tenho, para, digamos que, auxiliar nesse meu empregado do primeiro emprego. E sobre a questão do monitoramento, vocês sabem explicar pra gente? Como assim o monitoramento? Sobre o programa. Se tem alguma coisa dependendo de tal empresa, sobre Quem vai monitorar o programa é justamente o governo, tanto que, por exemplo, tenho uma empresa e quero me filiar a esse programa. Eu não vou ter despesa nenhuma,
já que o governo vai enviar um valor de R$ 250 para cada empregado que eu tiver, ou seja, ele vai arcar com todas as despesas. A única coisa que eu, como empregador, vou precisar me preocupar é se eu tenho estrutura para, por exemplo, comportar essa pessoa do primeiro emprego, sabe? Uhum. E também, tipo, sobre o cancelamento, como o Fernando explicou ali sobre quando a gente estava falando do tempo de permanência, né? Tem alguma regra, assim, tipo, pra tu desistir? Não, na verdade não tem uma regra. O jovem ele tem total liberdade de poder sair a qualquer momento, tanto que ele não sai prejudicado de assim, pá, saiu no meio do caminho. Se ele pede uma demissão, por exemplo, no meio do mês, ele vai receber proporcional ao que ele trabalhou no mês. E dependendo de empresa para empresa, tem empresa que dá PPR e tem outras empresas que não dão. Então, como o jovem ele vai estar tendo esse desligamento, ele pode acabar ganhando junto proporcional ao que ele trabalhou no mês, 13º, proporcional às férias, pois como ele não fechou um ano de empresa, se ele tem 2 anos de contrato, por exemplo, ele acaba se desligando antes das férias dele, ele recebe proporcional às férias, tá? Então, antes dele sair da empresa, ele recebe um dinheirinho a mais, já que ele não vai acabar pegando essas férias e ele trabalhou o ano todo, entende? Uhum. Então, tem toda uma série de benefícios caso tu saia, tu não vai sair com o bolso vazio. Então, eu tenho uma pergunta específica para ti, Fernando. Quando a gente foi pesquisar os nossos convidados, né, a gente pesquisou mais sobre a vida de vocês, antigamente, atualmente, sabe? E eu vi que tu teve uma experiência parecida sobre o primeiro emprego, né? Podia contar pra nós como é que foi? Então, antes de eu começar a trabalhar no CA, eu vim de São Paulo pra cá porque eu já fui inscrito no CA, já fui menor aprendiz. Eu quase ri, mas eu tava me segurando, tá? Pá, eu vou rir, vou tomar água, acabou a água, fudeu. E eu queria fazer uma pergunta específica pra ti, Fernando. Que a gente, quando pesquisou sobre vocês, a gente pesquisou mais lado pessoal de como vocês entraram, assim, né, nessa área, né? Uhum. E eu vi que tu tem uma experiência de primeiro emprego, de jovem aprendiz. Eu queria que contasse um pouquinho pra gente e pro pessoal que tá assistindo. Sim. Calma aí, Fernando, que enquanto tu vai respondendo, eu vou lá enxergar a garrafinha pra gente, tá? Demorou. Pode explicar e fica à vontade. Valeu. Então, é assim, antes de eu trazer o projeto do CA aqui para Santa Catarina junto com o Gustavo, eu participei do projeto lá no começo, em São Paulo, e eu já tive o meu trabalho eu trabalhei durante 2 anos na Canguru, que é uma empresa de embalagens. Então, eu vi que essa oportunidade que teve para mim me ajudou muito ao que eu sou hoje. Eu consegui entrar no mercado de trabalho com mais facilidade por já ter uma experiência de antes. Uhum. Então, ter esse tempo todo, assim, essa experiência de estar ali dentro do mercado de trabalho, de estar junto com funcionários que estão trabalhando mesmo, eu vou estar ali aprendendo. Porque além de tu estar trabalhando, estar ganhando teu dinheiro, tu aprende junto. Então, uma das últimas perguntas que eu queria fazer para vocês é o que o projeto não abrange? Tipo, o que ele não contrata, assim, dependendo? Como o projeto ele é levado para contratos de jovem aprendizagem de empresas, a única coisa que ele não vai abranger mesmo são trabalhos domésticos, né? Então, é só isso. Uhum. Eu acho da gente pegar um comentário do chat. Boa, tem bastante, tá? Aqui eu achei o comentário, até separei antes. O comentário do Sapão, underline 123. Ele perguntou assim: Pessoal, bom dia. Tenho 17 anos e minha entrevista de emprego está marcada para o mês que vem. Queria saber como posso me comportar na entrevista ou se você tivesse alguma dica para me dar. Na verdade, assim, eu acho que as pessoas elas levam essa questão da primeira entrevista muito a sério. Levam isso mais do que precisa. Mas, bom, como ele está pedindo dicas, é algo bem fácil. Ele tem até bastante tempo, tu vai ter até bastante tempo para poder praticar. Primeiramente, ter postura no local, eles vão te chamar, vão conversar, vão perguntar mais sobre a tua pessoa. Aparecer bem vestido. Isso, estar bem ter uma boa postura, uma boa vestimenta, um bom vocabulário e apenas ser quem você é, não inventar nada, porque
isso daí não vai ajudar em nada. Em quesito ao nervosismo, que é algo que acontece muito quando você está começando a entrar no mercado de trabalho, é algo que, de primeira vista, é normal você ficar nervoso, mas não é algo que você precisa se preocupar, porque, principalmente por ser um programa de jovem aprendizagem, as empresas elas estão cientes que é um menor aprendiz, é um adolescente, ele tá ali a primeira vez dele, então isso não vai influenciar nada. Pode ser até como uma forma de você ficar mais tranquilo, que não é algo que tem que se preocupar. E eu acho que uma dica boa, assim, pro Sapão ali, é justamente, por exemplo, pro Sapão ali que perguntou, cara, pra evitar esse nervosismo e muitas vezes a insegurança, leva um copinho de água. Porque, por exemplo, o empregador fez uma pergunta e eu não sei a resposta na hora. Pega, dá um gole de água, dá uma respira, disfarçadinha, exatamente. Já disfarça o Isso é importante. nervosismo, a insegurança e passa mais confiança e é isso. Cara, na minha entrevista do primeiro emprego, eu queria muito saber dessas informações, porque olha, eu fui todo largado, tá? Tava assim, com umas roupas nada a ver e tipo, não consegui emprego, tá? Não é à toa que atualmente eu tô fazendo live no YouTube, né? Tá funcionando. Mas tá tudo bem. Atualmente tô ganhando bem e vamos continuar, né? O que é um emprego aí pra quem tá fazendo live no YouTube? Presta atenção aí, Sapão, se liguem. Presta Obrigado, atenção. Sapão. Qualquer coisa, começa a fazer vídeo pelo YouTube que dá certo. Abre podcast. É isso aí, rapaziada. O papo foi bom. Foi bom. Agora eu quero encerrar aqui com vocês. Muito obrigado aí pela participação, tá? Pô, imagina, o prazer é nosso. Se o pessoal quiser aí, tiver mais dúvida, a gente chama vocês de novo. Não sei se você topa vir de novo aí. A gente vai deixar o Instagram de vocês na descrição, se não tiver problema, pra rapaziada que tiver interesse aí chamar vocês e esclarecer as dúvidas. É isso aí, então fechou, rapaziada. Valeu pela Valeu, audiência. gente. Muito Fechou. obrigado aí pela manhã, e é isso.